Vereadores. Essa proposta deve ser votada na Câmara ainda este ano. Mas quando começa a valer? É isso que nós vamos informar para você agora com a Mariana Loturco, que traz os detalhes para a gente. Mariana, eu estou acompanhando o nosso resultado, a população não concorda, tá claro isso. 94% acham que não devemos ter o aumento do número de vereadores, de 15 para 23. Mas, se isso acontecer, quando começam esses novos vereadores a trabalhar pela municipalidade? Boa tarde para você. Opa, vem comigo aqui um pouquinho. Mari, só um pouquinho. Vamos só posicionar ali a Mari com o retorno para que a gente fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só ver aqui, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão falando. A gente tem as telas aí, Fê. A gente tem as telas ali, só para explicar para as pessoas, é que o pessoal me chamou a atenção que aumentou para 7% e diminuiu para 93%. Vamos ver como é que estão as câmaras de vereadores em alguns municípios da região. Nós temos Curitiba, temos Londrina. Vamos ver? Câmara de Vereadores de Curitiba. Número de vereadores dos maiores municípios do Paraná por habitantes. Câmara de Curitiba, 38 vereadores. Número de habitantes, 1,9 milhão. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas na região só em Curitiba. Tá certo? Temos 38 vereadores. Em Londrina, 19 vereadores. Número de habitantes, 580 mil. Ou seja, nós estamos com quantos habitantes em Maringá? Só para ter uma comparação aqui com Londrina. 436 mil. Temos 15 vereadores. Volta novamente Londrina. 15 vereadores para 436 mil. Volta Londrina para mim. Só para a gente ter a informação. 580 mil habitantes, 19 vereadores. E agora nós poderemos passar o número de vereadores em Londrina, que tem um número de habitantes muito maior. Ponta Grossa, 19 vereadores. Número de habitantes, 358 mil. Ou seja, o número de habitantes é menor que o nosso e o número de vereadores é maior. Temos 4 vereadores a mais em Ponta Grossa. Cascavel, quantos vereadores? 21 vereadores. O projeto de lei propõe aumentar para 23 o número de habitantes, 336 mil. Ou seja, em Cascavel, nós temos um número bem menor, populacionalmente falando, em relação a Maringá. E o número de vereadores é o limite de 23, estabelecido pela lei para a quantidade de habitantes nesse nível entre 330 e 550. Vamos para mais? São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, um dos municípios grandes ali da região. 21 vereadores, número de habitantes, 334 mil. Câmara de Foz do Iguaçu, vamos ver? 15 vereadores, número de habitantes, 257 mil, ou seja, praticamente a metade do que temos em Maringá, mas com o mesmo número de vereadores. Você entendeu por que eu perguntei a sua opinião? Porque nós queríamos ouvir o que você tem a dizer sobre isso e depois mostramos os números de vereadores em outros municípios para que você pudesse ter uma equiparação do que acontece em Maringá e do que acontece em outros municípios. Ficou bem claro, né? Então Maringá hoje tem um número baixo de vereadores para o número populacional. Em relação a Londrina, você viu ali, em relação a Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Curitiba. Grandes municípios aqui do estado do Paraná. Vamos falar com a Mari? Mari, agora sim eu consigo ouvi-la. Fala pra gente se a votação for aprovada do aumento de número de vereadores, a partir de quando eles começam a ser eleitos pelo povo no total de 23. Boa tarde para você. Agora sim, boa tarde, Nader, boa tarde a todos que nos assistem. Estou aqui ao lado do Mário Rossokawa, presidente da Câmara, justamente para tirar essas informações e levar para você aí de casa. Então, muito boa tarde, Mário. A gente quer entender um pouquinho mais sobre essa proposta que vai aumentar o número de vereadores de 15 para 23. Primeiramente, eu queria entender o porquê desse aumento é realmente necessário para a cidade de Maringá. Então, muito boa tarde. Boa tarde, Nader, boa tarde a todos que estão nos assistindo.
Eu queria citar como exemplo, por exemplo, a representatividade, que nós ficamos muito contentes, a população fica muito contente quando nós elegemos um grande número de deputados estaduais, deputados federais para representar a nossa cidade. Então, isso aumenta o potencial da cidade para conquistar recursos para que nós possamos continuar evoluindo como cidade, que a cidade cada vez vai crescendo. Então, quando a cidade não tem representatividade, a gente não consegue os recursos do governo federal e do estadual também, como nós temos conseguido na cidade de Maringá. Então, para vereador é a mesma coisa. No ano de 1956, quando Maringá tinha apenas 9 anos de emancipação política e também tinha cerca de 80 mil habitantes, Maringá já tinha 21 vereadores naquela época. E até o ano de 2006, tinha 21 vereadores. Só que aí veio a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diminuiu, não só em Maringá, mas em todo o Brasil, o número de vereadores, e Maringá caiu para 15 vereadores. Só que no ano de 2013 para cá, já poderia ter aumentado para até 23, de 9 até 23 vereadores. Só que nós estamos mantendo até hoje 15 vereadores, sendo que outras cidades menores, por exemplo, cidade de 1.500 habitantes, 1.000 habitantes, que tem muitos municípios por esse Brasil afora, aqui no nosso estado também tem 9 vereadores. Maringá com 430 mil habitantes, nós continuamos com 15 vereadores. Então, por isso que eu acho que nós precisamos aumentar a representatividade, porque uma cidade que vai crescendo, o número de habitantes vai aumentando. E os nossos bairros da periferia, principalmente, tipo Jardim Alvorada, que é uma cidade dentro da nossa cidade, sempre teve representante, mas desde que diminuiu o número de vereadores, não teve mais representatividade. Não só esse bairro, mas muitos outros bairros. Então nós entendemos que há necessidade, hoje, né, a cidade vai crescendo, a gente retomar aquilo que a gente tinha no passado. Não é nem questão de aumentar o número de vereadores, nós estamos recuperando o que nós perdemos, né, que tinha 21 no ano de 1956. E nós estamos recuperando para 23, que a Constituição Federal nos permite. A proposta também fala sobre um reajuste salarial. Hoje em dia, o bruto que um vereador ganha é de R$ 9.600 em média e passaria a ser 16 mil. O que justifica esse aumento, Mário? Bom, na verdade não é 16 mil, é 60% do subsídio líquido, do salário líquido de um deputado estadual, que a cidade de Maringá, pelo número de habitantes, permite que dá 15.100 e alguma coisa, sabe? Então, os secretários, parece que municipais, ganham cerca de 16 mil. Mas o que acontece? A última vez que a Câmara Municipal de Maringá fixou o subsídio, porque sempre funciona assim, tem que fixar o subsídio esse ano, nessa legislatura, para valer para a próxima legislatura, que começa a partir de 2025, para os novos vereadores. Muita gente fala, não, nós estamos aumentando os nossos próprios salários, só que não é para nós. Eu não sei se eu vou estar aqui, os demais vereadores também a gente vai ter que disputar uma eleição. Então, é para os futuros vereadores, que vai começar só em 2025. Então, pela lei, obrigatoriamente tem que fixar agora para a próxima legislatura. Não digo agora, esse ano, mas até o final do mandato, para a próxima legislatura. Então, como nunca mais foi fixado desde aquela época de 2006, então nós estamos fixando agora, porque até então só vinha corrigindo pelo índice da inflação. Então, nós estamos fixando esse subsídio com base naquilo que a lei permite, que é 60% do deputado estadual, como eu disse. E outra cidade, por exemplo, de menor porte, tipo Cascavel, tipo Ponta Grossa, já veio atualizando, e muitas outras cidades que o vereador ganha aquilo que a lei permite. E Maringá continua com esse salário que é em torno de R$10 mil e dá em torno de 7 mil e pouco líquido. Então, muitas pessoas pensam, não, os vereadores estão aumentando o salário dele, mas não estamos aumentando o nosso, não. É para os futuros vereadores que vão iniciar o mandato apenas em 2025. Então, presidente, para que fique claro o que o senhor explicou agora para nós, então seria para a próxima legislação em 2025. A votação dessa proposta vai acontecer quando? É agora, em dezembro? Bem, apenas eu gostaria de dizer que lá em Cascavel, eu não sei o que fizeram, até voltar atrás, mas fizeram de forma errada. Que quando se trata do aumento ou número de vereadores,
E também o 13º, que está na Constituição Federal, 1/3 de férias. Não é que o vereador vai receber a férias integral como funcionários, por exemplo, recebem, secretários municipais recebem, é apenas 1/3 que a Constituição permite e também mais o 13º, que os deputados estaduais, federais têm, acho que eles tinham até o 14º, 15º salário, então tem que ser uma alteração na lei orgânica do município, o número de vereadores e também o 13º e terço de férias. Agora, com relação à questão, quando fala lei orgânica do município, a população que nos assiste de casa, antigamente tinha lei orgânica dos municípios, que valia para o Brasil todo, o município do Brasil todo, assim como tem a Constituição Federal, que é para o Brasil todo. Então, desde 1988 para cá, cada município tem a sua lei orgânica. Então, esse número de vereadores, quando vai alterar, tem que ser uma alteração na lei orgânica, antecipadamente tem que estar publicado no órgão oficial do município, no Diário Oficial, e votado em 2 turnos. O primeiro turno com interstício, ou seja, o intervalo de 10 dias para votar em segundo turno. Agora, quando se trata da questão do subsídio para a próxima legislatura, obrigatoriamente tem que ser uma propositura da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Então, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento que vão aprovar esse projeto para que seja votado na primeira votação, na segunda votação, numa sessão normal. E quando isso acontece? Pretendemos ainda esse ano aprovar. Aí vocês vão perguntar, mas por que se falta 2 anos ainda? Por que agora? Porque uma vez aprovado o aumento do número de vereadores, nós, como gestor da casa, nós precisamos preparar a Câmara para receber mais 8 vereadores. Que hoje nós não temos espaço para receber 8 vereadores. Aí vocês vão perguntar, mas vai aumentar a despesa? Logicamente que vai aumentar a despesa, mas todos sabem que a Câmara de Maringá, pelas pesquisas que foram feitas, é a Câmara mais econômica do sul do país. Então, logicamente que vai aumentar um pouco a despesa, mas mesmo assim nós temos um baixo número de cargos comissionados e também não gastamos em diária. Então vai aumentar sim, porque são mais 8 vereadores que vão ter o seu salário e assessores dos vereadores também. Presidente, vou só dar uma pausa. O Nader aqui me chamou. Nader, estou te escutando, pode falar. Tem alguma pergunta para o presidente da Câmara? Exatamente, eu gostaria que você deixasse o telefone no Viva Voz para que o presidente da Câmara, Mário Hosokawa, pudesse nos ouvir. Eu teria algumas colocações a falar. Desde a abertura do programa, nós estamos falando sobre isso, então eu gostaria primeiro que o presidente da Câmara nos ouvisse dentro da colocação que nós vamos fazer. Desde o início nós colocamos uma enquete no YouTube e eu estou acompanhando junto com você o resultado dessa enquete. Coloca a enquete no ar pra gente, Marcão, só pra gente ver agora quantos votos, nós temos aproximadamente, eu acho que mais de 1000 pessoas estão conosco agora só no YouTube, sem contar o Facebook. Nesse momento, o resultado da nossa enquete, coloca na... você consegue me dizer, diretora, porque pela minha distância, o meu retorno lá na TV eu não consigo ver daqui. Se o Marcão puder botar o meu retorno do lado de lá, tá aí então, deixa eu só ver aqui, deixa eu vir mais perto aqui. Vamos lá. Câmara de Vereadores de Maringá, votando o aumento de representantes de 15 para 23. 7% dizem que concordam, 93% dizendo que discordam. O presidente da Câmara não ouviu o que nós falamos anteriormente, então você pode entrar lá no YouTube e participar conosco. RIC TV Maringá no YouTube. Entra lá, tem a enquete. Enquanto você entra no YouTube e dá o seu voto, eu quero trazer alguns dados que o presidente da Câmara falou. Coloca novamente a tela para mim sobre alguns municípios em relação ao número de habitantes e o número de vereadores que nós temos no estado do Paraná. Câmara de Curitiba, capital do estado, temos 38 vereadores para 2 milhões praticamente de habitantes. Vamos para a próxima. Câmara de Londrina, aqui do lado, 580 mil habitantes, temos 19 vereadores. Vamos para a próxima. Câmara Municipal de Maringá, 15 vereadores para o número, presta atenção nesse número. Não é o atual porque o IBGE está fazendo o censo, que deve aumentar. Por exemplo, eu não estou incluído nesse número de 436 mil, porque no último censo eu não estava aqui. Então, por mim, eu já vai ser 436 mil e um que eu, mais minha família, estamos morando em Maringá. Então, esse número deve ser maior. Mas hoje em Maringá, 15 vereadores para 436 mil. Vamos para a próxima. Câmara de Ponta Grossa, 19 vereadores, com um número populacional bem menor que Maringá, 358 mil. Vamos para a próxima. Câmara Municipal de Cascavel, 21 vereadores. O projeto de lei propõe até aumentar para 23, mas o número de habitantes é praticamente
100 mil do que é o número de habitantes, de acordo com o último censo aqui de Maringá. Para finalizar, vamos para a próxima. São José dos Pinhais, 21 vereadores para o número de habitantes de 334 mil. Ou seja, 100 mil habitantes a menos e um número de vereadores muito maior. Presidente da Câmara de Vereadores está aqui comigo. Por que nós fizemos isso? De demonstrar o número de vereadores em municípios populacionalmente menores do que Maringá, para dizer que não é uma questão que a Câmara de Vereadores, e eu não estou aqui puxando o saco da Câmara de Vereadores, do presidente da Câmara, muito pelo contrário, mas a lei estabelece que em um determinado número de habitantes há necessidade de um determinado número de vereadores, para que a população possa ter igualdade em termos de representação. Como disse o próprio vereador sobre o bairro Jardim Alvorada, é uma cidade dentro de Maringá. É necessário que tenhamos mais representantes para fiscalizar e para buscar melhorias para o povo. Outro fator importante, todos os anos a Câmara de Vereadores de Maringá devolve dinheiro aos cofres públicos, indicando que não é que a Câmara de Vereadores pode gastar já que está devolvendo dinheiro, mas